Boa noite. Boa noite. Aumento de roubos e assaltos assusta moradores do Butantã e frequentadores da USP. Menino de 6 anos morre ao cair de 11º andar de prédio em Taboão da Serra. É enterrada em São Paulo a atriz e ex-vedete Marli Marley. Morre o ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Ele estava em coma há 8 anos. Na China, incêndio destrói cidade histórica. E o registro da difícil vida dos moradores de rua de São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. A violência na região do Butantã e da cidade universitária, na zona oeste de São Paulo, tem assustado moradores e frequentadores da USP. Os roubos e assaltos aumentaram 20% entre 2012 e 2013. Rafael mora na zona sul de São Paulo, mas vem para a cidade universitária, na zona oeste, brincar com os carros de controle remoto. O pai, seu Félix, não se sente confortável com a ideia. A sensação que eu sinto aqui é de insegurança. Uma sensação de insegurança. Você vê aqui, nós estamos descampados aqui para brincar e você percebe que não tem uma viatura de polícia, não tem Guarda Civil Metropolitana, também porque acho que o Estado aqui não pode, e também não tem aqui nem a própria guarda da USP não está passando por aqui. Então você fica numa vulnerabilidade. Ele não é o único a se sentir inseguro dentro da USP. Tem alguns lugares aqui na USP que a gente evita de praticar, né, a nossa atividade, que é a caminhada e corrida. Eles roubam tênis, relógio. Tem as bicicletas também, que são muito visadas. Aqui já não é um lugar muito bom. Como você vai se afastando lá da onde está a maioria do pessoal, vai ficando mais perigoso. Existem sim, sabe, de casos, principalmente de bike roubada aqui dentro. Então a gente evita lugar com pouca gente. Durante as 3h30 em que estivemos no campus da USP, na manhã deste sábado, não vimos nenhuma viatura da Polícia Militar fazer rondas pelo local. Só depois que entramos em contato com a companhia do 16º Batalhão da PM, que deveria fazer o patrulhamento na área, foi possível conversar com o tenente responsável. Existe um convênio da Polícia Militar, né, com a USP, que o foco é o aluno, né? Então, de segunda a sexta-feira, existe uma base móvel, né, que fica aqui o tempo todo, né, desde as 5 da manhã às 23 horas, e também o patrulhamento de motos, né, que é efetuado na USP. De qualquer forma, de final de semana, né, a Polícia Militar, ela mantém o policiamento aqui, né, sendo que o policiamento diário acumula o policiamento dentro da USP, tendo em vista que não tem aula, né, e mesmo agora, nesse período de recesso escolar, a Polícia Militar ainda continua fazendo patrulhamento dentro do campus. Segundo este administrador, que estudou no bairro, é preciso aumentar o efetivo das polícias. A gente pede para as autoridades, por favor, olhe pelo Butantã, precisa aumentar o efetivo, o policiamento, carros, motos, base comunitárias, porque é insuportável a violência que chegou aqui ao bairro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de 2012 para 2013, houve um aumento de 20% no número de roubos na área da delegacia que atende a região da USP, de 1.100 para 1.319 ocorrências. Este delegado não se espanta com o aumento. Se você levar em consideração o aumento populacional, o aumento de veículos, né, houve um crescimento proporcional, né? É claro que haveria necessidade de um aumento do efetivo também, para que houvesse compatibilidade com o aumento da população e dos veículos, assim por diante. Lúcia é professora aposentada. Diz que a residência ao lado da USP foi invadida 2 vezes e que na rua onde mora, quase todas as casas já foram assaltadas. E eu tenho notado que as pessoas nem fazem mais boletim de ocorrência, entendeu? Porque acho que tem medo, depois a polícia chama para ir lá reconhecer. E também a gente fica tão nervosa na hora que você não consegue mais reconhecer as pessoas, entendeu? Ela já pensou várias vezes em vender a casa e sair de São Paulo. Mas antes planeja, junto com o grupo de moradores do Butantã e do entorno da USP, realizar um protesto contra a violência na região no dia 1º de fevereiro. Com ele, nós pretendemos pedir mais policiamento e chegar até o governador, para ver se o nosso grito vai ser ouvido. A Polícia Militar respondeu que prevalecem os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e que na USP há o emprego de programas de radiopatrulhamento e de policiamento por meio de uma base comunitária móvel.
5 pessoas foram vítimas de sequestro relâmpago em série na noite desta sexta, na marginal do Tietê. 3 eram da mesma família e foram abordadas quando saíam de uma loja que fica na própria marginal. Outra pessoa se tornou vítima ao parar o carro perto da ponte Júlio de Mesquita Neto para falar ao celular. E a última estava na altura da ponte do Piqueri. Elas foram levadas para o mesmo cativeiro e libertadas na Barra Funda. Os criminosos conseguiram sacar R$30 mil. Até agora, ninguém foi preso. Eles procuram abrigo debaixo de viadutos ou de marquises de prédios. Moradores de rua se reúnem em grupos por quase toda a cidade. Quem mora perto ou passa por eles todos os dias tem a sensação de que essa população vem aumentando. Viaduto Bresser, zona leste de São Paulo. Este é o endereço de dezenas de moradores de rua. Paulo, 45 anos, tem família em Ubatuba, no litoral norte. Pedreiro mora na capital há 2 anos. Ganho bem, mas eu não tenho controle da situação. Eu gosto mais de mulher, bebida, assim, entendeu? Andar de transporte para cima e para baixo, entendeu? Ao lado do colchão de Paulo está a barraca de Cristina. Separada, 32 anos, mãe de 3 filhos. Eu tô na rua, não dá trabalho para ninguém, dá trabalho para minha família, que eu sou adicta. Eu não quero sair da rua porque eu quero viver livre e solta. E seus filhos? Tá com a minha mãe. Não sente saudade? É a única coisa que eu sinto falta na rua. Éder, bem articulado, diz que depois da morte da mãe no interior paulista, veio para a capital trabalhar, mas o vício das drogas foi mais forte. Até hoje, basta ter dinheiro para ir atrás do crack, cocaína, maconha, álcool. Já tentou se tratar, disse que não dá certo. Pensa em mudar de vida pela religião. Fumei maconha hoje, crack fumei ontem. Que você consegue vencer o vício? Com Deus no meu coração, eu consigo. No viaduto Bresser, encontramos seu Mário, que busca a esposa Cleide. Doente, ela não fala. Sumiu na quinta-feira. Quem ajuda pai e filho são os moradores de rua. Eles pedem foto, indicam outros albergues, tenda também. São bem atenciosos mesmo. São pessoas que comunicam, que eu fui em órgãos públicos, muitas vezes eles não dão atenção pra gente. Hoje é um dia especial, né? Sem dúvida. Por quê? Aniversário dele. Quantos anos? 60. Bem próximo do viaduto Bresser vive seu João, que conseguiu comprar um apartamento neste prédio com um financiamento de 20 anos. Paga com o trabalho de jardineiro. Depois de tanto esforço, fica acuado em casa com a vizinhança que mora nas calçadas. Mas a gente se sente invadido do tumulto, que né, desse meio aí tem todos os tipos, né? Há quem reclame também da segurança. Eu tenho um caminhãozinho, os caras já abriram o baú, já, etc e tal, sempre mexe. Aonde a gente passa aqui na Moca tem, né? Aqui tem, na João Caetano tem, no Viaduto tem, tudo tá, né? Realidades que se cruzam na cidade que é de todos. Nos últimos dias, o prefeito Fernando Haddad anunciou um programa de oferta de empregos para moradores de rua da Cracolândia, no centro. No entanto, nada foi dito sobre ações semelhantes em outras regiões da cidade. Só que esse não é um problema concentrado em um ou em outro ponto da capital. E sim, espalhado por toda a cidade, por exemplo, como aqui em Santana, na Zona Norte. Uma questão sem solução há vários anos e que já passou por diversas gestões. Aqui em Santana, em novembro de 2012, a prefeitura instalou no viaduto essas grades, que foram chamadas de anti-mendigo. A medida seria para preservar a estrutura das colunas, já que alguns faziam fogueiras no local. Hoje, mais de um ano depois, os moradores de rua se adaptaram e os comerciantes assistem ao aumento dessa população. A gente tem os atratores naturais, que são o pronto-socorro, a rodoviária Tietê, e tem o pessoal que traz a comida para eles aqui há quase 8 anos, e isso atrai o pessoal. A prefeitura informa que no mês passado abordou 448 moradores na região. 429 aceitaram o encaminhamento para os serviços de proteção social. Como ninguém é obrigado a ficar, muitos voltam para a rua por motivos variados. Alguns tomam outro rumo. Marco Antônio, que veio do Piauí, mostra a carteirinha do abrigo onde vive. Está feliz. Longe da bebida, conseguiu um emprego. Hoje é o primeiro dia de trabalho no açougue. O caminho certo é o corre do trabalho. Trabalho digno, esforçado, suado. Com muita luta, a gente consegue as coisas. Morre em Tel Aviv, aos 85 anos, o polêmico ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Ele estava em coma há 8 anos.
Ariel Sharon nasceu em 1928 numa colônia agrícola. Aos 14 anos, passou a atuar no Haganah, grupo clandestino que lutava pelo fim do mandato britânico. Com a criação do Estado de Israel em 1948, o Haganah foi incorporado ao exército e Sharon começou a subir na carreira militar. Acabou sendo promovido a general na Guerra dos 6 Dias, em 67, que terminou com a expansão dos territórios de Israel, e exerceu papéis fundamentais nos conflitos seguintes, como a Guerra de Yom Kippur, em 73, quando exércitos árabes lançaram um ataque surpresa na data sagrada para os judeus. Sharon desobedeceu ordens, comandou uma força pelo Canal de Suez, encurralou parte do exército egípcio e levou a guerra a favor de Israel. Começou então sua jornada no governo, incluindo os ministérios da Agricultura e da Defesa. Sharon também orquestrou a invasão ao Líbano em 1982, que tinha como alvo os guerrilheiros palestinos. Uma investigação oficial classificou-o como responsável indireto pelo episódio conhecido como Massacre de Sabra e Shatila, em que morreram cerca de 2.000 palestinos em um campo de refugiados perto de Beirute. O relatório provocou a renúncia de Sharon, mas ele logo voltou a ocupar cargos no governo. Em 2001, foi eleito primeiro-ministro como chefe do partido Likud, de direita, assumiu posição ofensiva, enviou tanques e tropas aos territórios palestinos e ordenou o assassinato de líderes militantes. Mas Sharon também caminhou em direção à paz. Entrou em acordo com o líder da OLP, Yasser Arafat, sobre um cronograma para a interrupção da violência e a retomada das conversações. Mas foi atacado por seu próprio partido, que apoiou uma resolução para que nunca fosse permitida a criação de um Estado palestino. Mais tarde, participou de encontros com líderes regionais e mundiais para discutir o plano de paz chamado de Mapa do Caminho. Em agosto de 2005, dirigiu a histórica retirada unilateral de tropas e colonos israelenses da faixa de Gaza, encerrando um controle militar que durava 38 anos. No fim desse ano e início de 2006, sofreu 2 derrames, sendo o segundo muito grave. O gabinete de Israel declarou Sharon permanentemente incapacitado e encerrou seu mandato. Ariel Sharon terá um funeral de Estado na próxima segunda-feira no Parlamento em Jerusalém. Estarão presentes o vice-presidente americano Joe Biden, o chanceler russo Sergei Lavrov e o ex-premier britânico Tony Blair. Sharon será enterrado com uma cerimônia privada na fazenda da família no sul do país, ao lado da esposa Lili, falecida no ano 2000. Morre aos 75 anos a atriz Marli Marley. O velório e enterro da atriz aconteceram hoje à tarde no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Marli Marley morreu na noite de ontem. Ela estava internada no Hospital São Camilo, na zona oeste da capital paulista, desde o dia 3 de dezembro, para tratar de um câncer no pâncreas. Segundo o boletim médico, a causa da morte foi em decorrência de complicações da doença. Ela era casada com o humorista Ari Toledo por mais de 40 anos e se destacou como importante vedete no teatro de revista. Nos anos 60, participou de diversas peças e programas de TV de várias emissoras. No cinema, atuou com ícones como Mazzaropi, Dercy Gonçalves e José Vasconcelos. Seu último trabalho nas telonas foi Chega de Saudade, em 2007. Atualmente fazia parte do corpo de jurados do programa Raul Gil, do SBT. Menino de 6 anos morre ao cair do 11º andar de prédio em Taboão da Serra. Segundo vizinhos, a queda aconteceu às 5h30 da manhã. O caso foi registrado como homicídio no 1º distrito policial da cidade. Segundo a polícia, Murilo Martins de Oliveira, de 6 anos, foi encontrado perto do portão de entrada do prédio. O edifício fica na estrada Quisaimon Takeuchi, no bairro Jardim Maria Luísa, em Taboão da Serra. O SAMU foi chamado para prestar atendimento, mas já encontrou a criança morta no local. De acordo com a Polícia Civil, que investigou o caso, Murilo estaria no apartamento da tia para passar o fim de semana. A mulher, de 37 anos, teria saído para levar o marido ao trabalho e deixado a criança dormindo sozinha. Natália Ponte, mãe do menino Joaquim, deixa a prisão após conseguir novo habeas corpus. Ela saiu da penitenciária de Tremembé, no interior paulista, na noite de ontem. Esta é a segunda vez que Natália obteve um habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A mãe do menino Joaquim, de 3 anos, foi denunciada por suspeita de omissão que levou à morte do garoto. Mas o TJ decidiu pela soltura de Natália por entender que não há motivos legais para mantê-la presa. Joaquim foi encontrado morto no Rio Pardo, em Barretos, em novembro do ano passado. A promotoria também denunciou o padrasto da criança, Guilherme Rayamo Longo, pela suspeita de ser o autor do crime. Ele continua preso em Tremembé. Secretário de Alckmin pede a cariação com o delator de cartel dos trens. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo deste sábado, Rodrigo Garcia, da pasta de Desenvolvimento Econômico, disse estar pronto para ficar frente a frente com Everton Heiheimer. O ex-diretor da multinacional alemã Siemens o acusa de ter recebido propina do esquema que teria vigorado no setor de transportes de São Paulo, nos governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. Rodrigo Garcia nega. E promotores estudam pedir dissolução da Alstom no Brasil. A medida pode ser tomada se a multinacional francesa não devolver aos cofres públicos valores relativos a suposto superfaturamento num contrato no setor de energia elétrica, assinado no governo de Mário Covas. A Alstom já rejeitou um acordo de indenização. Violência no Maranhão. 2 mulheres são presas ao tentar entrar no complexo penitenciário de Pedrinhas com celulares e drogas. Este é o primeiro final de semana com as novas regras de visitas no presídio. Mas hoje o jornal Folha de São Paulo denunciou que 2 de suas repórteres entraram na penitenciária sem passar por revista. O Complexo Penitenciário de Pedrinhas é o centro da crise no sistema carcerário do Maranhão, que começou com uma rebelião no presídio no início de outubro. Desde então, cerca de 60 detentos já foram mortos dentro da casa de detenção, devido a brigas entre facções criminosas. Naquela época, a Força Nacional foi enviada à capital, São Luís, e nessa semana, a permanência das tropas foi prorrogada até o final de fevereiro. Isso porque, na sexta-feira passada, após uma operação do Batalhão de Choque para apreender celulares, armas e drogas dentro do presídio de Pedrinhas, presos deram ordens para incendiar 4 ônibus e atacar 2 delegacias da capital maranhense. Em um dos incêndios a coletivos, 5 pessoas ficaram feridas, entre elas a menina Ana Clara Souza, de 6 anos, que faleceu na segunda-feira. Saiba agora quais são os destaques das principais revistas semanais do país. A revista Veja traz na capa uma foto da menina Ana Clara, de 6 anos, que morreu após incêndio em ônibus no Maranhão. Com o título A 401ª Vítima, a matéria recapitula os acontecimentos da última semana no estado nordestino. A revista Época aproveita a estreia do filme Confissões de Adolescente, que chegou ontem às salas de cinema para analisar quem são e o que pensam os novos adolescentes. Na matéria de capa, a Isto É traz o efeito Félix, referência ao personagem vivido por Matheus Solano na novela Amor à Vida, da Rede Globo. Especialistas discutem como o ator rompeu a barreira do preconceito contra os homossexuais. Na Carta Capital, a principal reportagem detalha o livro Operação Banqueiro, de Rubens Valente. A obra traz os bastidores da investigação do empresário Daniel Dantas. Nuvens carregadas se formaram sobre a capital paulista e provocaram chuva forte com raios em vários pontos nesta tarde. Na Avenida Paulista, a chuva fez com que os motoristas reduzissem a velocidade. A água saía pelas laterais do bueiro, que atrapalhou a passagem de pedestres. Toda a capital, com exceção da Zona Sul, entrou em estado de atenção para alagamentos. Também choveu em outras cidades. São Caetano, Santo André e Mauá foram as mais atingidas. Em Guarulhos, as rajadas de vento chegaram a 64 km/h. E uma frente fria vinda do sul se aproxima de São Paulo e provoca chuvas, especialmente à tarde e à noite deste domingo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A frente fria que estava sobre o Rio Grande do Sul avança pela região sul neste domingo. Ela provoca várias pancadas de chuva que podem ser fortes e diminui o calor dos últimos dias em toda a região. Já na maior parte do país, o domingo vai ser quente com pancadas de chuva que podem ser fortes no Amazonas e também no Pará. Tempo firme sem chuva apenas no interior da Bahia e interior de Sergipe até o Rio Grande do Norte e também na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a máxima amanhã
manhã chega aos 37 graus, assim como em Palmas. A frente fria que está no sul se aproxima de São Paulo e provoca pancadas mais generalizadas de chuva. No centro-oeste do estado já pode chover pela manhã, máxima de 37 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 33 em Barretos e também em Franca. E na faixa leste, máxima de 32 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital o sol aparece entre nuvens e pode chover forte, principalmente à noite, máxima de 32 graus. E tanto na segunda quanto na terça, pancadas de chuva a partir da tarde, com máximas também de 32 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Geração de energia no país bate recorde histórico. Segundo dados do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, a marca histórica foi registrada ontem e pelo segundo dia consecutivo. A geração total de energia foi de 70.421 megawatts médios. Também nesta sexta foi batido o recorde de pico de consumo de energia, com o pico máximo de consumo chegando a 79.962 megawatts às 2h39 da tarde. Para o presidente do ONS, Hermes Chip, o recorde é o resultado das altas temperaturas das últimas semanas e que o atendimento ao mercado está plenamente garantido. Aeroporto de Cumbica, em São Paulo, é eleito o pior do mundo por site estrangeiro. O Wall Street Cheat Sheet, site especializado em análises financeiras, colocou o aeroporto de Guarulhos no topo da lista dos piores do mundo. Longas filas na imigração, preços altos de comida, quantidade insuficiente de funcionários e taxa de pontualidade baixa foram as razões apontadas pelo site. A administradora do aeroporto se defendeu ao dizer que nos próximos 20 anos irá investir 6 bilhões de reais em obras e infraestrutura. Também fazem parte da lista de piores o aeroporto John Kennedy, em Nova York, e o Heathrow, em Londres. Vamos agora às manchetes dos dois principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Otimismo do brasileiro cai pela primeira vez desde 2009. Levantamento do Ibope aponta que 57% da população espera que 2014 seja melhor que o ano passado. Folha de São Paulo. Senado paga por licença irregular de funcionários. Servidores recebem até R$19 mil para fazer cursos sobre internet e idiomas, segundo o jornal. Incêndio de grandes proporções destrói cerca de 100 casas na cidade histórica da China, na fronteira com o Tibete. O incêndio atingiu a cidade antiga de Duzekong, em Shangri-La, região conhecida historicamente por sua beleza e com forte presença da cultura tibetana. O fogo começou durante a madrugada e destruiu cerca de 100 residências. Não há informações sobre feridos. As causas do fogo serão investigadas. Na Turquia, cerca de 20 mil manifestantes se reuniram hoje na capital Ankara para protestar contra o governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan. Uma recente onda de corrupção envolvendo figuras próximas ao premier provocou uma nova onda de protestos que já dura 3 semanas. E hoje, no parlamento turco, imagens de celular registraram um momento em que deputados se enfrentaram com socos durante um debate sobre a reforma do sistema judiciário do país. No estado norte-americano da Virgínia Ocidental, milhares de moradores continuam sem água devido ao vazamento de um produto químico que contaminou o rio Elk. O produto vazou de uma indústria de tratamento de carvão na cidade de Charleston na última quinta-feira. Segundo o presidente da companhia, seus funcionários trabalham contra o relógio na contenção e limpeza do vazamento. Na cidade chinesa de Jianghe, a temperatura mínima de hoje beirou os 46 graus negativos. Um nevoeiro gelado envolveu a cidade e reduziu a visibilidade a menos de 50 metros. Já a temperatura máxima chegou a 31 graus abaixo de zero. O presidente norte-americano Barack Obama diz que vai anunciar na próxima sexta decisões sobre a reforma na vigilância do país. Ele também prometeu aos americanos prioridade absoluta para a criação de empregos na indústria. Yesterday we learned that in 2013 our businesses created 2.2 million new jobs.
Obama disse que há tempos a criação de empregos é sua prioridade, mas justificou que no ano passado a atenção dele esteve voltada para assuntos internos e externos, incluindo as práticas de vigilância do governo americano que causaram irritação a líderes de vários países, inclusive no Brasil. O presidente afirmou que na próxima semana vai reunir empresas e universidades para definir ações de apoio à manufatura de alta tecnologia, com o objetivo de atrair bons novos empregos que a classe média crescente exige. Ontem, o Departamento Americano do Trabalho informou que o número de empregos criados em dezembro foi o menor em quase 3 anos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Um ótimo domingo para você. O Jornal da Gazeta volta na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite. Nesta segunda, 11h30 da noite, confira no Vem Comigo o trabalho dos agentes da Receita Federal. Assista agora, Gazeta Imóveis.